olhar a sua agenda e reestruturar a sua vida. Senão você não vai dar conta. Quando uma família, quando o marido chega em casa e fala, querida, surgiu a oportunidade de um grande negócio, mas para isso eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que fazer isso, a gente vai ter que botar mais dinheiro. Essa família não pode dar esse passo sem antes olhar para a conta bancária, ver quanto dinheiro tem, olhar a agenda e se reestruturar, porque grandes desafios demandam primeiro reestruturação. Por que muitas empresas acabam? Porque os seus donos, diante dos grandes desafios, simplesmente pensaram em abraçá-los e não perceberam que antes de aceitar grandes desafios, uma empresa precisa se reestruturar. Jesus ensinou isso aos discípulos, falando de um rei que antes de ir à guerra, ele procura avaliar quanto de força ele tem e quanto de força o inimigo tem. Ou o construtor, que antes de construir uma torre, precisa avaliar quanto de recursos tem e se ele vai ser hábil para construir aquela torre. Diante de grandes desafios, nós precisamos parar e se reestruturar. Não assuma novos desafios, não assuma grandes desafios, porque eles são fascinantes, antes de você olhar a sua capacidade, os seus recursos e se reestruturar para poder corresponder a tais desafios. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Ainda chegou a hora H. A hora H é quando Deus diz, veja, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela. Perceba aí os imperativos. Vejam, entrem e tomem posse. Essa não era ordem de Deus. O Deus dos seus antepassados lhes disse, não tenham medo nem desanimem. Quando chega a hora H de obedecer a Deus, você precisa aprender uma regra simples. Você precisa confiar no que Deus diz. Mas aqui a gente tem um problema, porque nós somos um povo evangélico de uma cultura que nós cantamos assim, que diante das dificuldades eu vou caminhar. Se o mar não se abrir, eu passo por cima dele. Para e pensa um pouquinho no perigo desse tipo de teologia. Porque esse tipo de teologia está dizendo para você que você é uma espécie de He-Man. Os mais antigos sabem o que eu estou falando, os mais novos não sabem, né? He-Man era um personagem animado que ele levantava a espada e ele gritava, eu tenho a força. Tem muito crente que lida com a vida assim, eu tenho a força. Não, eu tenho a força. Não, nada vai poder me impedir. Não, tem dificuldade, eu vou passar por cima. Tem problema, eu vou passar por cima. Tem falta de dinheiro, eu vou assumir essa dívida. Deus vai dar um jeito. Não tem dinheiro para pagar a conta, mas eu estou querendo comprar uma televisão nova. E em nome de Jesus eu vou comprar uma televisão nova e Deus vai dar um jeito de pagar essa televisão nova. Isso não é fé. Isso é irresponsabilidade. E Deus não abençoa a nossa irresponsabilidade. Deus não abençoa o que você quer. Deus abençoa o que Ele disse. Guarde isso. Porque às vezes a gente está confundindo fé em Deus com força do pensamento positivo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Força do pensamento positivo, eu vou conseguir, acorde de manhã, visualize na sua mente você tomando posse daquilo, na hora do almoço, antes de comer, pense naquilo outra vez, visualize você tomando posse daquilo, antes de dormir, visualize aquilo, você tomando, isso não é fé, isso é força do pensamento positivo, isso é humanismo, isso não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo é, tenha fé. Sabe o que significa ter fé? Obedeça o que Deus diz. Senhor, mas se eu te obedecer, o meu lucro na empresa não vai ser o mesmo. Senhor, se eu te obedecer nessa situação, a coisa vai complicar para o meu lado. Senhor, se eu te obedecer, o Senhor
entende a situação que eu estou? Se eu te obedecer, as coisas não vão dar certo. Deus diz, confie em mim. Isso é fé. Isso é fé. Fé é confiar que Deus abençoa o que Ele disse. Mas olha só o que acontece na hora H, na história do povo de Israel. O grande erro. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor e seu Deus. Ah, tem gigante na terra, tem cidade fortificada, a gente não vai dar conta. E Deus dizendo, mas eu estou mandando. Não, é um perigo a gente entrar nessa terra. E olha só a última frase aqui. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Guardem isso. Confiar em Deus é sinônimo de obedecer. Porque tem gente, volta a dizer, não tem dinheiro no banco, está endividado, vê uma televisão 52 polegadas nova e tem fé que Deus vai dar um jeito para pagar a televisão. Isso não é ter fé, isso é ser irresponsável. Ter fé é você ouvir o que Deus diz para a sua vida através da palavra, e mesmo que isso pareça loucura, obedecer. Quem é o pai da fé? Abraão. Quem é? Abraão. Abraão. E o que Deus diz para Abraão, para ele se tornar o pai da fé? Para ele matar o filho. Pega Isaac, sobe no monte e sacrifica. E da parte de Abraão, ele obedeceu. E o livro de Hebreus vai dizer que Abraão obedeceu porque ele cria que Deus tinha o poder de até mesmo ressuscitar dos mortos. A nossa obediência revela o quanto nós cremos no poder de Deus. Tem muita gente que canta, que fala, que exalta o poder de Deus, mas a sua obediência não demonstra isso. A nossa obediência revela o quanto nós de fato cremos no poder de Deus. E aí vem a consequência. Ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. E aí o povo vai rodar 40 anos e vai voltar no ponto que nós estamos, quando eles estão ouvindo os discursos de Deuteronômio. E o primeiro grande discurso convida o povo a olhar para trás, reconhecer os erros, reconhecer o que Deus fez e jamais se esquecer do que aconteceu. Deixa eu trazer algumas lições práticas para vocês disso. Primeiro, a primeira lição prática: princípios e valores de Deus são fonte de verdadeira sabedoria de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 40:40. Eu adoro essa frase e eu acho que ela precisava estar na nossa mente, no nosso coração diariamente. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhe ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes. Deixa eu dizer rapidamente algumas coisas sobre essa palavra. Jovens, vocês querem construir uma família que vai ser uma bênção para você, para os seus filhos, para os seus netos. Pare de agir como a cultura diz que você deve agir e comece a obedecer o que Deus diz. Você que tem o seu negócio, você quer ver o seu negócio prosperar, para de tomar o caminho que os espertos tomam. Pare de agir como os demais da cultura agem e comece a obedecer a Deus, porque veja o que Deus diz. Tem gente que acha que os princípios e valores de Deus foram nos dados para tirar da gente o prazer. Tem gente que acha assim, Deus fica olhando e quando a gente está feliz, Ele vem dar uma ordem na contramão só para a gente ficar infeliz. Não é isso que o texto diz. O texto diz
que Deus nos deu princípios e valores, veja só, para que tudo vá bem. E não só com a gente, com os nossos descendentes. Deus tem um compromisso com a nossa descendência. E eu fico pensando que eu posso estar desfrutando de bênçãos decorrentes da obediência do meu avô. Mas o contrário também é verdadeiro. A nossa descendência pode sofrer pelos erros e decisões malditas que nós tomamos hoje. Por isso, a melhor coisa que nós podemos fazer é ver os princípios e valores de Deus como princípios de vida, princípios de sabedoria, para que tudo nos vá bem. Segundo, existe um perigo real e constante de nos esquecermos de quem Deus é e do que Ele fez. Por quê? Olha só como em Deuteronômio Deus insiste em dizer assim: apenas tenham muito cuidado com o que? Diz o texto, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam. Tomem cuidado. E aí, se você segue para o capítulo 6, você vai encontrar outra vez a mesma expressão. Tenham cuidado. Não esqueçam que o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Por quê? Existe um perigo, na medida em que a gente vive, da gente começar a contar a nossa história como se nós fôssemos os protagonistas. E nós gradativamente nos esquecemos que o protagonista, o personagem principal da nossa história é Deus. Foi Ele que agiu nas nossas vidas no passado. É Ele que tem cuidado de nós. Mesmo quando nós não tínhamos consciência do amor de Deus, Deus já nos amava. Mesmo antes da gente ganhar consciência do cuidado de Deus, Deus já cuidava de nós. Davi, o rei Davi, num determinado momento, tomado pela soberba, ele chama o profeta e fala assim: profeta, olha o tamanho do meu casarão aqui, construiu uma casa fantástica, mas eu estou com dó de Deus, Deus não tem uma casa para morar, então eu vou construir uma casa para Deus. E o profeta fica meio assim, mas daí Davi fala assim: e você vai ser o grande pregador nesse templo que eu vou construir. Aí o profeta dá uma balançada e diz: faça o que Deus está colocando no seu coração. Aí o profeta sai, mas antes dele sair da casa de Davi, Deus vem ao profeta e fala: escuta, que besteira você disse lá dentro. Você vai voltar agora e vai consertar. O profeta fala: mas Deus, o que eu vou falar? Você vai lá e volta para Davi, fala para Davi o seguinte: Davi, primeiro, Davi, quem te deu essa casa fui eu. Quem precisa de casa não sou eu, Davi, é você. E eu gosto de uma expressão que Deus manda o profeta falar para Davi. Ele diz assim: Davi, eu te tirei de detrás da malhada. Davi era um pastor de ovelha numa vila em Belém. A vila de Belém ninguém nunca ouvia falar. Davi era um pastorzinho de um rebanho minúsculo do pai dele chamado Jessé. E Deus fez de Davi rei. E Deus diz a Davi: lembra de onde eu te tirei. Você percebe o perigo de às vezes a gente querer esquecer do sofrimento passado, a gente também se esquecer de onde Deus nos tirou. E a gente perder a percepção de que o grande autor da história não sou eu, com as decisões que eu tomei, eu com a determinação que eu tive, eu com os negócios que eu criei. Então, o grande autor da história é Deus. É Deus. E antes do povo entrar na terra prometida, Deus diz: tomem cuidado, tomem muito cuidado, preste atenção,
tomem muito cuidado para que vocês jamais se esqueçam de quem sou eu e o que eu fiz por vocês no passado. Porque quando a gente se esquece de quem é Deus e o que Ele fez por nós no passado, a gente começa a agir no presente como se tudo tivesse no nosso controle. Eu sempre gosto de parar e pensar em momentos de transição na minha vida no seguinte: o mesmo Deus que cuidou de mim até aqui é o Deus que vai cuidar de mim a partir daqui. Mas eu esqueço isso com facilidade. Vira e mexe, eu estou preocupado, mas Deus, como é que eu vou fazer com as decisões que eu preciso tomar, para onde eu vou, qual é o rumo que eu tenho que tomar? Aí eu tenho que parar, olhar para o meu passado e me lembrar, nossa, quantas vezes eu já não estive em dúvida, quantas vezes eu não sabia o caminho a tomar, quantas vezes no meu passado eu pensei, agora não tem mais jeito, agora o leite entornou, não tem mais o que fazer. E Deus resolveu, e Deus me trouxe até aqui. Se eu estou aqui, é porque Deus me trouxe até aqui. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. Agora, nós não podemos nos esquecer o que Ele tem feito nas nossas vidas desde o passado. Ainda, um perigo maior. Deus vai dizer que tempos de prosperidade se revelam mais nocivos do que tempos de deserto. Sabia disso? Tem gente que fala assim: Senhor, me sustenta, me socorre. Deus, olha o sofrimento que eu estou tendo, Senhor, eu não vou aguentar. Deus vai sim. Assim, deixa eu pegar outra vez a história de Davi. Davi não se perde nos desertos. Davi vive 8 anos sendo perseguido por Saul no deserto, tendo que fugir de caverna em caverna. E sabe o que Davi faz em 8 anos de deserto? Escreve salmos. Ele ora. Agora, quando Davi está no palácio e a prosperidade chega, ele começa a se dar o direito de não acordar mais cedo. Ele acorda seu sábado por volta do meio-dia, pega um suco de laranja para a empregada, bota o roupão, vai na varanda, vê o sol, e a hora que ele bate o olho e vê aquela mulher se banhando, e ele chama o empregado dele e diz: manda buscar aquela mulher, eu quero aquela mulher. Perceba, Davi não se perde no deserto, Davi se perde no palácio. A maioria das histórias de irmãos e irmãs em Cristo queridos que eu conheço, que se perderam, eles não se perderam em tempos de adversidade, eles se perderam em tempos de prosperidade. Enquanto você não tem dinheiro para fechar o mês, você ora dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O perigo é quando você começa a ganhar consciência de que se Deus não der o pão nosso hoje, na conta bancária você tem pão o resto da sua vida. É aí que mora o perigo. É aí que homens e mulheres de Deus se perdem. Mas é no tempo da adversidade, é no tempo das lutas, que o meu e o seu caráter são forjados. Guarde isso, ok? Porque é no tempo da adversidade que você vai se deparar com bifurcações entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. E é ali que o seu caráter vai ser forjado. É no tempo da adversidade que vai vir aquela proposta indecente, convidando você a tomar um atalho e resolver os seus problemas rapidamente. É ali que o seu caráter vai ser forjado. E quando você opta no tempo da adversidade pelo que é certo, quando chega a prosperidade, você tem mais chance de optar pelo correto. Deixa eu dar um exemplo típico que eu vejo há 32 anos como pastor.
Aquele sujeito que, quando diz respeito a botar a mão no bolso e contribuir financeiramente com a igreja, ele diz assim: ah, pastor, sabe qual que é o problema? Está entrando pouco, pastor. Pastor, olha, se eu estivesse fazendo uns 300, 400 mil dólares por ano, eu ia ser dizimista fiel da igreja. Tenha certeza, pastor. E eu olho para a cara desse sujeito hoje, depois de 32 anos pastoreando, e falo: você é um mentiroso. Porque se você não contribui hoje, você faz 20 mil dólares. Se você não é capaz de contribuir com 2 mil, quando você fizer 400 mil dólares, você vai olhar 40 mil dólares. Meu Deus, 40 mil dólares, olha tudo que eu posso dar. Não, pastor, desculpa, eu vou dar 4, tá bom, pastor? Por quê? Porque o nosso caráter não foi forjado. Eu vou voltar nisso já. Deixa eu ir só para o quarto ponto aqui, e aí a gente vai encerrar. Olha só, rituais de vida se fazem necessários para nos lembrar quem Deus é e o que Ele fez por nós. O que eu estou chamando de rituais de vida? Olha o que o texto diz: nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida e memória. A pergunta é: como? Como eu posso conservar as coisas na minha memória? Deixa eu dar um exemplo prático. Toda vez que eu olho para a minha mão esquerda, eu me lembro que eu sou casado. E casado há 32 anos. Por quê? Porque colocar aliança no dedo é um ritual de vida que marca a vida da gente. E toda hora que eu olho para o ritual, eu me lembro de quem eu sou e dos compromissos que eu assumi com a Sônia. O grande problema é quando a gente começa a perder os rituais de vida. E deixa eu dar só alguns exemplos para vocês de rituais que nos lembram quem Deus é e mantém a nossa fidelidade. Um primeiro ritual é o tempo diário de devoção. Quando você reserva um tempo diariamente, você diz: eu não sei orar. Ok, pegue a oração que Jesus nos ensinou, ok? Mas ore com consciência. Você vai falar assim: Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Deus, é mesmo. Eu estou aqui na história para que o teu reino venha. Eu não estou aqui na história para construir o meu reino. Ontem eu passei o tempo todo preocupado em construir o meu reino. E eu me esqueci que a minha missão é trazer o teu reino na história e não construir o meu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como... Deus, eu ontem não fiz a tua vontade. O tempo diário de devoção tem o poder de nos lembrar quem nós somos, quem Deus é e o que é a história. Guarde isso. O tempo diário de devoção tem o poder de nos relembrar quem nós somos, quem Deus é e o que é a história. Quando nós não temos tempo diário, gradativamente, nós passamos a nos esquecer quem Deus é, nos esquecer de quem nós somos e o que é a história. E a gente se transforma no personagem principal da história. A história se torna um espaço para a gente fazer muito dinheiro, se realizar, ter muitas coisas, e Deus passa a ser um ser de poder atrás do balcão que a gente pede favores quando a gente não dá conta na história. A gente inverteu tudo. É o nosso reino e Deus serve o nosso reino. Outro ritual de vida: tempo semanal de adoração. E aqui eu acho que os cristãos estão bagunçando tudo, tem muita coisa invertida. E, por exemplo, eu percebo assim que nós perdemos a percepção que esse momento aqui que nós estamos nessa manhã não é um momento opcional. Nunca foi na história de Israel, nunca foi na história cristã. Esse momento aqui que você separa para vir à comunidade, adorar a Deus, é um momento fundamental para você não se perder. Por quê?
Deus disse: 6 dias trabalharás. E trabalhar não é fácil. Você se dá, você se entrega, tem muita preocupação, tem muito problema para resolver. E você vai entrando naquele rolo compressor. Aí, domingo de manhã, você acorda e vem a comunidade cristã. Aí a Sofia começa a cantar, dizendo que Deus é glorioso, Ele tem o poder, Ele é o reino. E depois de 6 dias a gente começa a lembrar o que de fato é a vida, quem nós somos e quem Deus é. Quando eu tenho um projetor perto de mim, eu costumo ilustrar isso da seguinte maneira: se você assim tirar o foco do projetor, fica tudo embaçado. É assim que a gente chega todo domingo de manhã nesse encontro. Aí, na medida que a gente vai cantando, vai orando, a gente lê a palavra e escuta a voz de Deus, se acerta o foco, você sai daqui enxergando a vida como ela deveria ser enxergada. Mas isso é um ritual de vida. Agora, o que os cristãos estão fazendo hoje? Eles transformaram esse espaço em um espaço de consumo. Então, se vem a uma comunidade cristã para adorar a Deus e ouvir a palavra, quando dá. Se vem a comunidade cristã para adorar a Deus e ouvir a palavra, quando não se tem compromisso mais agradável. Se vem a comunidade cristã para adorar a Deus e ouvir a palavra, quando não tem que receber ninguém em casa no domingo. Ei, o que é a vida? É interessante quando você diz: Senhor, o Senhor é o dono de todas as coisas. Deus fala, inclusive do seu tempo. Sim, o Senhor é dono de todas as coisas. Ok, eu vou dar um exercício para você fazer. 6 dias você vai trabalhar. No 7, você vai dedicar a mim. Deus, mas sabe, é complicado. Peraí. O seu tempo é meu ou é seu? Vocês conhecem a história do dono da rede do Chicken Filé? Um cristão. Ele começou um business e ele decidiu que nenhuma loja dele e nenhum funcionário dele jamais trabalharia aos domingos. Quando ele começou, inúmeros shopping centers fecharam a porta para ele, dizendo: não, na praça de alimentação nós precisamos que todos funcionem de domingo. Se o senhor não pode trabalhar domingo, o senhor não vai fazer parte do nosso hall de lojas do shopping. Ele perseverou. Deus abençoou. Você não encontra uma loja Chicken Filé aberta aos domingos em todos os Estados Unidos. E esse homem foi abençoado, porque Deus honra aquele que o honra. Você crê nisso? Amém. Você confia nisso? Amém. Lembra que confiar é obedecer. Então vamos para o último ritual: dízimos e ofertas. Agora a coisa pega. E eu juro para vocês que o pastor não pediu para eu falar sobre isso. Mas é que isso faz parte da minha experiência pessoal de vida. Deixa eu aproveitar que meu pai e minha mãe estão aqui para contar uma coisa para vocês. Eu cresci numa igreja no bairro de Pinheiros, da cidade de São Paulo, e o pastor naquela época tinha um hábito. Tinha o terceiro domingo do mês, era o domingo para se trazer os dízimos e as ofertas, e todo mundo tinha envelope. E eu me lembro que o meu pai e a minha mãe, eles fizeram um envelope para mim e para minha irmã. E mesmo a gente não tendo salário, o meu pai e minha mãe sempre colocavam lá, não sei se eram 10 cruzeiros, 10, o que não sei o que era, mas assim, quando o pastor chamava, a gente criancinha ia lá e levava o nosso envelope. Interessante, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade. E quando comecei a trabalhar, e eu recebi o meu primeiro salário, eu não tive dificuldade nenhuma
em fazendo as minhas contas, a primeira coisa é dizer, não, isso aqui é o dízimo. E desde então, e aí eu estava pensando um pouco nessa reflexão aqui, porque assim, o ato de você ofertar ou dizimar é um ritual de vida para você se lembrar de algumas coisas. Primeiro, você só tem o que você tem porque Deus te deu. Foi Deus que te deu. Segundo, você só vai ter o que você precisa ter se Deus te der. Então, se tem alguém que você precisa ser grato e de maneira concreta demonstrar sua confiança, que a sua vida não depende do seu dinheiro, a sua vida depende de Deus, é você literalmente sacrificando o seu dinheiro. Perceba? Você confia em Deus ou no dinheiro? Quem te sustenta? Quem te sustenta? Se você crê que é Deus quem te sustenta, crie uma forma de você mensalmente sacrificar o seu dinheiro dizendo, eu não preciso de você, eu preciso de Deus, o Deus que me dá todas as coisas. Tá? Nesse tempo que os meus pais me ensinaram a contribuir fielmente à igreja, nós vivíamos uma situação muito pobre, muito pobre. A gente tinha uma situação muito difícil. Eu vi com os meus olhos Deus abençoando os meus pais. Eu vi com os meus olhos os meus pais gradativamente conseguiram comprar o apartamentozinho deles. Eu vi com os meus olhos meus pais conseguiram comprar um carrinho. Eu vi com os meus olhos o telefone chegando em casa. Eu vi com os meus olhos a prosperidade de Deus vindo sobre os meus pais, na medida em que eles se mostravam fiéis, declarando, é Deus quem nos sustenta, não é o dinheiro que nos sustenta. Percebe? 3 rituais de vida que fazem nos lembrar de quem é Deus, quem nós somos e o que é a história. E, assim, só para vocês se lembrarem, a própria Santa Ceia é um ritual de vida que nos lembra quem é Deus, quem somos nós e o que é a história. A Santa Ceia é o momento que os nossos olhos se abrem para a realidade. O centro da vida é o que Jesus Cristo fez na cruz. O centro da vida não é o meu negócio, o centro da vida não é o dinheiro que eu estou fazendo, o centro da vida não é se eu vou ter dinheiro para passar as férias lá fora ou não. O centro da vida é o que aconteceu na cruz. Termino convidando vocês a refletirem em algumas coisas. Primeiro, olhe para o passado e identifique seus erros. Quem não é capaz de identificar os erros do passado, vai repeti-los no futuro. Quem não é capaz de olhar para o passado e chamar de erro o que foi erro, vai repeti-los no futuro. Lide com isso. Mas, em segundo lugar, lembre-se de quem Deus é e o que Ele fez. Por exemplo, você errou no passado. Mas sabe o que Deus fez? Ele entrou na história e naquela cruz Ele morreu por você, para que você fosse totalmente perdoado dos seus erros, você fosse purificado, você tivesse uma nova chance nele. Esse é o nosso Deus. Olhe para o seu passado e perceba que você só é quem você é hoje, porque Deus te trouxe até aqui. Terceiro, viva o futuro com o aprendizado do passado. É mais ou menos o que Deus quer fazer com o povo de Israel à margem do Jordão. Olha para o passado, aprende com o passado e olha para o futuro e se torne mais sábio. Por fim, comprometa-se com os rituais de vida para que você jamais se esqueça do Senhor. Deus diz, tomem cuidado para vocês não se esquecerem de mim. Eu não li o texto vinculado a esse tópico, mas diz assim, tomem cuidado para quando vocês entrarem na terra e vocês construírem boas casas,
e as vinhas de vocês começarem a produzir muito vinho, e a mesa de vocês tiver abundância de alimento, tomem cuidado para vocês não se esquecerem de quem deu tudo isso. E como a gente pode tomar cuidado? Tempo diário de devoção, tempo semanal de adoração, tempo mensal de contribuição. Esses 3 exercícios vão constantemente lembrar você de quem Deus é, quem você é e o que é estar. Vamos orar. Senhor, que nessa manhã o Senhor traga a nossa mente ao nosso coração a consciência de quem o Senhor é. O Senhor é o Deus forte e poderoso. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus que controla absolutamente todas as coisas. O Senhor é o Deus que está conduzindo a história para um final. O Senhor é um Deus que, apesar de tanto poder, olha para mim e para esses irmãos e irmãs que nos ama. Senhor, eu não tenho como explicar o teu amor por nós. Nós não temos absolutamente nada para te oferecer, mas mesmo assim o Senhor insiste em nos amar, o Senhor insiste em nos perdoar, o Senhor insiste em nos dar uma nova chance. Senhor, traga a nossa consciência de que a razão de nós estarmos na história é para a tua honra e para a tua glória. É para que os nossos amigos e parentes ao nosso redor percebam quem o Senhor é e o que o Senhor está fazendo através de nós. Protege-nos, Pai, para ao longo da caminhada nós não nos esquecermos de quem o Senhor é, quem somos e o que fazemos na história. Traz, Senhor, essa consciência. Restaura as nossas forças. Dá-nos, Senhor, o compromisso para mantermos vivos os rituais da devoção diária, da adoração semanal, da contribuição mensal, de maneira que a nossa mente e o nosso coração sejam constantemente exercitados a voltar-se ao Senhor e reconhecer que o Senhor é o provedor de absolutamente todas as coisas. O Senhor é o Deus que esteve conosco até aqui e é o Deus que estará conosco a partir daqui, e quem cuida de nós é o Senhor, e por isso nós nos rendemos ao Senhor e declaramos a nossa completa confiança no teu amor e no teu cuidado, no nome do teu precioso Filho Jesus. Amém. Deus abençoe.